Olá, meus amores, tudo bem? Aí a turminha do 5º ano da Escola Municipal Mary Maria de Aquino, assim espero. E aqui a professora Eliane, tá joia, meninos? Vamos lá para nosso 18º encontro do Caderno 5. Nosso assunto hoje está no conteúdo de matemática e nós vamos ver um pouquinho mais sobre cálculo de porcentagem e representação fracionária. As habilidades que nós precisamos focar em desenvolver nessa aula. Calcular multiplicação e divisão de números racionais, lembrando que números racionais são aqueles que representam quantidades menores do que um inteiro, então é a fração e o decimal. Na forma de decimal por números inteiros e por meio de estratégias pessoais e algoritmos convencionais. Algoritmos são a estrutura que a gente monta para fazer a conta de multiplicar e de dividir, tá? Aquela chavezinha é como a gente chama algoritmo. Calcular perímetros e áreas de figuras desenhadas em malhas quadriculadas com o uso de unidades padronizadas. Então vamos conferir um pouquinho mais? Vamos iniciar com esse vídeo da Khan Academy Brasil, que eu já passei para vocês, que é um excelente site, tá? É muito bom e vou deixar de novo uma chave e o link de acesso para vocês poderem ter acesso lá ao site, tá? Eu separei alguns conteúdos que eu acho que vocês podem se interessar. Vamos ver então, olha, divisão completa para se obter uma resposta em decimal. Vamos ver? Vamos dividir 63 por 35. A primeira coisa que podemos dizer é, beleza, 35 não cabe em 6, mas cabe em 63, ele cabe uma vez em 63, porque 2 vezes 35 é 70, que é um número muito alto. Ele cabe uma vez, vou anotar isso, 1 vezes 35 é 35. Então, se subtrair, vamos reagrupar aqui e a gente pega um 10 do 60 e fica 50. Daí damos esse 10 para o 3, que vai ficar 13. 13 menos 5 são 8. 5 menos 3 são 2. Simplesmente dá para falar que 63 dividido por 35, vou anotar isso. 63 dividido por 35 é igual a 1 e restam 28. Mas isso não é muito satisfatório, né? Sabemos que a resposta certa será uma vírgula, alguma coisa. Vou continuar dividindo, quero dividir completamente esse número e ver que tipo de decimal consigo. Para fazer isso, basicamente é preciso acrescentar um decimal e continuar a baixar os valores decimais para a direita do decimal. 63 é exatamente a mesma coisa que 63,0 e posso adicionar os zeros que eu quiser. Aqui dá para simplesmente assegurar esses decimais e baixar um zero na primeira casa após a vírgula, que é da posição dos décimos. Baixamos o zero e a pergunta é, quantas vezes 35 cabe em 280? Como sempre, tem um truque quando estamos dividindo um número de 2 por outro de 3 algarismos. Definitivamente vai ser, se eu pudesse adivinhar, diria que 40 cabe 7 vezes em 280, 30 cabe em 280, cerca de 9 vezes. Esse número será entre 7 e 9, então vamos tentar o 8. Portanto, vamos ver o que dá 35 vezes 8. 5 vezes 8 é 40, 3 vezes 8 é 24, mais 4 são 28. Esse número cabe perfeitamente. 35 cabe exatamente 8 vezes em 280. 8 vezes 5, já fizemos. 8 vezes 35 é exatamente 280. E não tem nenhum número restante agora. A gente não precisa baixar mais nenhum zero. Agora a gente sabe que 63 dividido por 35 é exatamente igual a 1,8. Vamos fazer junto para a gente encontrar um número decimal aqui. Olha lá, 10 dividido por 4. Se a gente lembrar direitinho da tabuada, que número que eu vou multiplicar por 4 que chega próximo de 10? 2, não é isso? 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Muito bem. Lembra que ele falou que 10 é a mesma coisa que 10 vezes 0, 0, 0. E quantos zeros eu precisar aqui? Do mesmo jeito que eu coloquei esta vírgula aqui, eu também coloco ela aqui. E agora eu posso utilizar
todos os zeros que eu precisar para fechar esse resto com zero. Vamos abaixar o primeiro, então. Então, agora nós temos 20 dividido por 4. Que número eu multiplico por 4 que dá 20? O número 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Temos resto agora, 0. Muito bem. Então, 10 dividido por 4 será 2,5. Muito bem. 2,5 é assim mesmo que eu leio esse número? Vamos escrever a forma que nós lemos ele aqui, olha. Como nós lemos isso? São 2, o quê? Estamos antes da vírgula, não é isso? Então, olha, 2, meu S ficou aqui esquisitinho, mas todo mundo compreende. São 2 inteiros. E quantos? E o que mais, gente? Que número é esse? 5, né? 5. Como chama essa primeira casa aí agora? 5 décimos. Não é assim que nós lemos e escrevemos esse número? Então, é isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nós temos 2 inteiros antes da vírgula, temos a vírgula e aí nós temos 5 décimos, ok? Se são décimos, significa a mesma coisa que estar sobre 10, não é? Não é assim que eu leio todo número que está sobre 10? Décimos. Então, olha, 2,5 é o mesmo que 25 sobre 10. Como assim? Exatamente, prestem atenção. 20 não é a mesma coisa que 10 mais 10? Então, olha, eu vou fatorar isso aqui, olha. Eu vou fazer, ó, 10 sobre 10 mais 10 sobre 10 mais 5 sobre 10. Nós já vimos que para somarmos números com denominadores iguais, basta somar a parte de cima, não é isso? Isso não é igual a 25 sobre 10? E para eu transformar isso no número decimal, tenho um zero, uma casa com a vírgula. Então, isso vai ser igual a 2,5. Olha aqui, olha. 10 sobre 10 não é um inteiro? Eu tenho 10 pedaços comidos de uma pizza de 10 pedaços. Então, aqui eu tenho um inteiro. Mais 10 pedaços de 10 pedaços, outro inteiro. E 5 não é a metade de 10? Então, eu tenho mais metade. Se a gente fosse fatorar aqui, olha, dividindo isso por 5. 5 dividido por 5, 1. Não é assim que eu acho que eu reduzo a fração dividindo, ó? Isso aqui, dividido por 5, vai dar 2. Então, olha aí, ó. 1,5, que é justamente a fração que representa metade. O que eu fiz? Eu dividi numerador e denominador pelo mesmo fator. É assim que eu reduzo a fração ou que eu acho frações equivalentes. Não é assim que a gente faz? Sempre usando o mesmo fator para multiplicar ou para dividir? Então, quando eu tenho, então, 10 sobre 10, eu tenho um inteiro. 10 sobre 10, outro inteiro. Quando eu tenho 5 sobre 10, eu tenho a mesma coisa que 1 sobre 2, que é a metade, né? Então, olha, qual a forma de representar 1 sobre 2 na forma decimal? Não é meio? Pensa que você tem R$1 dividido para 2 pessoas. Não dariam 2 moedas de 50 centavos? É a mesma coisa, metade. Então, agora eu tenho, olha, 2,5. Olha a representação decimal e fracionária. Tá ok? Gostaram disso? Eu adoro essa parte, acho muito interessante. Agora, pessoal, vamos dividir um número decimal por outro número decimal. Vamos lá? Ou por um número inteiro, seria a mesma coisa. Dica, isso é super importante, pessoal. Então, vamos lá, olha. Isso aqui, ó, anotem no caderno, que é o que nós vamos precisar para poder desenvolver essas divisões, tá bom? Olha, um número decimal só divide ou é dividido por outro número decimal se houver a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. Então, o que eu preciso fazer? Igualar essa quantidade de números. Vamos ver o exemplo, olha.
31,775 dividido por 15,5. Eu preciso igualar essas casas. Eu tenho 3 casas aqui depois da vírgula e aqui eu tenho apenas uma. Aqui eu tenho os décimos e aqui eu tenho décimo, centésimo, milésimo. Tá vendo? Eu não posso dividir um número com milésimos por um com décimo e vice-versa, tá? O que eu faço? Eu igualo eles na quantidade de casas, de ordens. Então, aqui agora eu tenho décimo, centésimo, milésimo e acrescento 0 para que fique igual. Décimo, centésimo, milésimo. Ok? Quando eu preencho e coloco as duas casas iguais, olha lá, eu posso fazer a divisão como se fossem números inteiros. E aí sim eu faço a divisão naturalmente, olha. 2 vezes esse número aqui, ó, 15.500, vai dar 31.000. Dividir 31.735 por 31.000. Sobrou 775. Coloco a vírgula e preencho com 0. Olha aí, ó. Lembra que a vírgula é a minha autorização para poder utilizar os zeros aqui? Então, vamos lá agora. Aí, esse número aqui, ó, 7.750, não é menor do que 15.500? Por isso, eu tenho esse zero aqui, ó. 0 vezes esse número, 0. 7.750, agora eu baixo outro zero. Virou 77.500. Que vezes 5? 5 vezes 15.500, 77.500. E aí, 000. Vamos ver aqui embaixo, olha, eu acho que está por escrito todo esse nosso raciocínio. Neste caso, precisamos apenas igualar a quantidade de algarismos depois da vírgula em ambos os fatores, completando com zeros, olha aí, ó, completando com zeros conforme for necessário. Por exemplo, ao dividir 31.775 por 15,5, precisamos acrescentar 2 zeros ao divisor para que ambos tenham 3 algarismos após a vírgula. Feito isso, nós desconsideramos as vírgulas e realizamos a divisão de 31.775 por 15.500, obtendo como quociente o número 205, ok? Esse exercício foi retirado da Escola Kids e lá a gente também tem bastante outros exercícios parecidos. Quem quiser entrar no site, dar uma verificada, dar uma estudada extra, ótimo, tá? Agora, nada melhor do que a gente fazer na prática, né? Ó, aqui é uma fração, faltou aí, ó, o tracinho delas, né? Vamos entender a relação dos números decimais com os números fracionários. A gente já viu no primeiro exercício que eu já mostrei um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos colocar os números a seguir no QVL? Olha só, aqui eu já tenho um número em forma de fração. Para eu colocar ele no meu QVL aqui, olha, eu preciso transformá-lo em um número decimal, né? Porque a fração, ela só consegue ir para o QVL, ela consegue ocupar essas partes aqui, ó, essa ordem aqui, ó, décimo, centésimo e milésimo, quando na forma de número decimal. Como eu transformo uma fração em número decimal? Simples, vocês lembram que eu já falei mais de uma vez que esse risquinho aqui, ó, que separa o denominador do numerador, ele também representa divisão? Então, é a mesma coisa de eu estar pegando 3 partes e dividindo por 5. Vamos ver quanto isso dá? 3 é menor do que 5. Então, olha, o primeiro número que eu tenho é o número 0. Porque 0 vezes 5, 0. 3 menos 0, 3. Muito bem. Como é que eu vou dar seguimento a isso agora? Lembra que a vírgula é minha autorização para eu utilizar os zeros? Então, ó, vírgula no meu quociente e agora quantos zeros forem necessários para eu utilizar é o que vai ter aqui. Vamos lá, e a gente abaixa então, já que eu pus a vírgula e ela me autorizou a utilizar os zeros, agora eu tenho 30 dividido por 5. Que número que eu multiplico por 5 que dá 30?
6, não é mesmo? Então, agora eu tenho 30 menos 30, que vai dar quanto de resto? 0. Então, 3/5 vai ser igual a qual número decimal? Olha lá, 0,6. 6 o que, meninos? 6 décimos. Ó, qual o número que eu tenho na unidade? Vamos colocar esse número aqui então, ó. Aqui são a minha vírgula que separa os números inteiros dos números fracionários, né? Aqui nós representamos números menores do que um inteiro. Então, olha, antes da vírgula, números inteiros. Depois da vírgula, são as partes, são as frações. Nesse caso, eu tenho 6 partes de um inteiro. Perceberam? Eu tenho 6 décimos. Joinha? Se eu fosse representar 6 décimos em fração, seria 6 sobre 10. Ué, professora, mas você não falou que 6 décimos é o mesmo que 3/5? Aham! Lembra que eu falei que nós precisamos fazer a divisão e a redução da fração? Olha, reduzir significa transformar essa fração num número menor possível. Do mesmo jeito que se eu multiplicar aqui por 2, eu vou achar uma fração equivalente maior do que essa, se eu dividir, eu vou reduzir ela a ponto de chegar ao número menor possível. Então, se os dois números são divisíveis por 2, não é mesmo? Então, eu vou dividir eles por 2, ó. Dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. Se eu dividir 10 por 2, 5. Como ficou a minha fração, então? 3/5. Viu só? Gente, na verdade, para eu transformar uma fração para número decimal, eu tenho que transformar esse decimal em 10, em 100 ou em 1000. Para eu transformar 3/5 em 10, no denominador, 5 para 10, eu multiplico por 2, não é? Então 10 aí eu teria 6 décimos, que foi o que eu achei na minha divisão. Ficou muito complicado? Vamos ver nos próximos aqui se a gente consegue desfazer essa complicação? Então vamos lá. Olha, agora eu tenho um outro número aqui, olha, 3 inteiros e 58 centésimos. Vamos representar isso ali? Ó, números antes da vírgula são os meus inteiros. Eu tenho 3 inteiros e 5 décimos, 8 centésimos, 58 centésimos. Muito bem. Vamos transformar isso em uma fração? Vamos ver como a gente faz isso? Lembra que em fração, para eu transformar, vai ser sempre 10, 100 ou 1000. Então, vamos lá. Se for em 10, décimo, em 100, centésimo, milésimo, 1000. Nós representamos esse número aqui no QVL e ele veio até o centésimo, tá vendo, ó? Então, ó, eu tenho 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou ter 2 zeros aqui no denominador. O meu denominador vai ser 100. E o meu numerador? É o número inteiro, sem vírgula. Olha lá, ó, todo o numeral. 356. Essa é a representação em fração do número decimal 3 inteiros e 58 centésimos. 300 não é 100 3 vezes? Olha só, vamos conferir, olha. É 100 sobre 100, mais 100 sobre 100, mais 100 sobre 100, mais quanto, gente? O que sobrou lá agora para eu colocar aqui? Mais 56 sobre 100. Ó, aqui eu tenho 1 inteiro, aqui eu tenho 1 inteiro e aqui eu tenho 1 inteiro. 1 mais 1 mais 1, eu tenho 3 inteiros. Aqui eu já tenho uma parte, tá vendo? Como é que eu chamo essa parte? 56 centésimos, não é assim que eu leio esse número? É exatamente isso que eu vou escrever, olha. 56
centésimos. Se eu somar 3 com 56 centésimos, eu tenho 3 inteiros e 56 centésimos. 58, né, gente? O meu número é 58, eu escrevi tudo com 56. Ah lá. Vamos corrigir eles aqui, então, ó. Tudo 58. Todo mundo entendeu o espírito da coisa aí, gente? Ótimo. Vamos aqui, então, para o nosso último exemplo. 15 sobre 9. Lembra que para eu transformar um número esse número para um número fracionário, um número em forma de fração para um número decimal, eu preciso fazer o quê? A transformação dele para uma fração que exiba, né, que tenha no denominador 10, 100 ou 1000. A maneira mais fácil da gente fazer isso é dividindo o numerador pelo denominador. Vamos fazer aqui então, olha. 15 dividido por 9. Opa, aqui isso aqui ficou muito pertinho. Pera aí. Muito bem. 15 dividido por 9. Esse 9 ficou horroroso. Vamos lá. Que número que eu vou multiplicar por 9 que vai chegar perto de 15? Na verdade, só cabe um grupo 9 dentro de 15, não é? Os dois grupos dariam 18. Então, 1 vezes 9, 9. 15 menos 9, 6. Não é isso? Muito bem. 6 é um número menor. Eu já não posso mais dividir. Seria, então, 15 por 9 daria um grupo de 9 com o resto 6, né? Lembra que a vírgula é minha autorização para eu usar os zeros quantas vezes forem necessárias? Uma vez que eu coloquei minha vírgula no quociente, eu posso colocar quantos zeros forem precisos aqui. Coloquei os zeros, vou abaixá-los para continuar a minha multiplicação. Agora eu tenho 60 dividido por 9. Que número que eu vou multiplicar por 9 que chega perto de 60? Ó, vou partir de 60, 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. Passou. Então, 9 vezes 6. 9 vezes 6, 54. Muito bem. Esse número vai dar uma dízima. Será? Vai sim, olha. Aqui eu tenho 60, vou emprestar 10 para lá e vou ficar com 50. Aqui eu não tinha nada e agora eu vou ficar com 10. 10 menos 4, 6. 50 menos 50, ou 5 menos 5, nada. Tá vendo que eu repeti o número 6 e aí eu precisaria agora descer o outro zero e fazer novamente 60 dividido por 9. Viu? Vai dar 6 de novo e eu vou repetir tudo isso aqui. Então, isso aqui, ó, pontinhos, 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 pontinhos. Lembra que a reticências no português significa que ainda tem mais coisa para vir? Então, na matemática significa infinito. Quer dizer que esse número 6 vai se repetir ao infinito. É o que a gente chama de dízima periódica, porque esse número 6 vai se repetir infinitamente nessa divisão. Então, eu vou considerar apenas até a casa dos milésimos. Dízima periódica. Não é fácil escrever com o mouse, hein? Vamos colocar essa dízima periódica aqui. Nós vamos considerar, então, olha, até o milésimo, ok? Então, novamente, 1 inteiro e até os milésimos, ok? Como aqui é uma dízima periódica, isso significa que para eu ter um denominador aqui embaixo, 10, 100 ou 1000, eu não vou ter, tá ok? O que eu posso fazer é reduzir isso aqui, olha, vamos ver qual seria a nossa fração menor possível entre esses dois aqui. Presta atenção, 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. 9 não é a mesma coisa que 3 vezes 3? O que eles dois têm em comum? O 3, então eu vou dividir por 3. Se eu dividir por 3 aqui, ó, eu tenho 5. E se eu dividir por 3 aqui, ó, eu tenho 3. Essa é a minha menor fração. Eu fiz uma redução de fração de 5 terços. Olha, é o oposto dessa aqui, ó, né? Mas 5 terços tem uma representação de dízima periódica, que significa que esse 6 se repete ao infinito.
Joinha? Vimos então, inclusive, o conceito de dízima periódica. Eu espero que esses exercícios ajudem vocês na resolução, tá? Agora é com vocês. Como exercício final extra, eu vou deixar para vocês essa página em branco no final do exercício para que vocês tentem fazer o que eu fiz, tá certo? Então, vocês vão tentar fazer no caderno, tá tudo em branco nessa última página, para que vocês possam tentar resolver. Uma vez que vocês tentaram, vocês podem voltar o vídeo e verificar lá como é que foi feito pela gente já com a resolução pronta, tá? Mas se exercitem, não deixem de praticar antes de fazer lá o caderno pedagógico, para na hora de fazer no caderno, tá tudo direitinho. E já, ó, aprendido na ponta da língua, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.